Nesses últimos dias, os humoristas Fábio Porchat e Danilo Gentili se tornaram alvo dos bolsonaristas. Eles estavam revoltadíssimos nas redes sociais porque entrou agora no catálogo da Netflix um filme inspirado num livro do Gentili e com roteiro do Gentili chamado Como se tornar o pior aluno da escola, é isso? É esse o título. E daí, o que aconteceu foi o seguinte, nesse filme tem um personagem interpretado pelo Porchat, que é o vilão da história, né? Ele é o antagonista da história, e há uma cena na qual ele tenta abusar sexualmente de algumas crianças no filme. E daí, os bolsonaristas ficaram revoltados e começaram agora a pedir a cabeça do Gentili e do Porchat por apologia à pedofilia. E aí a questão ela é muito maior do que meramente o filme. Muita gente está dizendo que isso é cortina de fumaça, que é mais uma vez o bolsonarismo tentando despistar de um problema, como agora o aumento do combustível ou os preços estratosféricos no Brasil, tentar despistar disso e jogar para outra questão e aí tirar o foco e, confundir as pessoas. Em parte é isso porque é o modus operandi do bolsonarismo e da extrema-direita. Mas não é apenas isso. Então, nesse vídeo eu quero analisar alguns aspectos relacionados agora a essa polêmica envolvendo o filme do Gentili com o Porchat e por que os bolsonaristas estão indignados. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo um bom dia no comentário e também se inscreva no canal se não for inscrito. Então, por que isso não é apenas cortina de fumaça? A gente tem que entender que o Gentili, ele, durante um tempo, né, ele foi alguém que, em oposição ao PT, em oposição ao Lula e à Dilma, ele deu suporte aos bolsonaristas. Ele deu suporte à extrema-direita. Então ele é alguém que embarcou nessa onda, assim como outras figuras também embarcou nessa onda e apoiou o Bolsonaro. Quando ele era um apoiador, ou pelo menos um simpatizante do bolsonarismo, os bolsonaristas defendiam o Gentili de críticas ou ataques feitos por figuras da esquerda. O fato é que o Gentili, aqui eu vou falar pessoalmente, né? Eu não acho que seja um bom comediante, não acho que seja engraçado. Eu não me lembro de nenhuma vez eu rindo de alguma coisa do Gentili. Então, assim, pra mim, o humor que ele faz não funciona. E eu nem sequer aqui me refiro aos tópicos que ele aborda, ou ao enfrentamento que ele supostamente faria ao politicamente correto. Não é isso, não é isso. Porque eu vejo outros comediantes que fazem isso, que têm temáticas parecidas do Gentili e que são engraçados pra mim. Por exemplo, o Rick Gervais. O Rick Gervais, comediante britânico, ele pra mim é muito engraçado. Eu assisti recentemente um stand-up dele e eu ri do começo ao fim. Eu cheguei a chorar de rir vendo o Gervais fazendo humor. E o Gervais é alguém que está constantemente tentando, ampliar os limites, atacar esse falso moralismo e atacar em muitos sentidos também o tal politicamente correto. O humor é um espaço complicado porque, de fato, muitas vezes extrapola os limites e passa a ser ofensivo. E nem todo mundo acha graça no mesmo tipo de humor, no mesmo tipo de piada, no mesmo tipo de comédia. Então, pra mim, o humor que o Gentili faz, e como eu falei, nem sequer são os temas que ele aborda, mas o humor que ele faz, eu não acho graça, não vejo graça. E certamente há muitos pontos para poder criticar o Gentili ou outros humoristas. Mas essa questão em particular aí do filme, o que acontece, em parte tem a ver com a questão moral, né, com a pauta de costumes, que é central no bolsonarismo, mas, em grande medida, é uma disputa política. O que acontece? Primeira coisa, atacar o Porchat para os bolsonaristas é um modo, na cabeça deles, de atacar também a esquerda. Eu não sei qual é a posição política do Porchat, especificamente. Eu não sei dizer se ele é de esquerda, se ele é centro-esquerda, se ele é direitista, liberal. Eu não sei, realmente eu não sei qual é a posição do Porchat. Eu já vi o Porchat criticando o Bolsonaro antes, mas eu não sei o que ele defende em termos sociais, em termos políticos. Não sei, realmente não sei. Mas na cabeça do bolsonarista médio, o Porchat e todo o grupo do Porta dos Fundos são esquerdistas safados, são comunistas que querem destruir a sociedade. Então, assim, na visão dos bolsonaristas, quem está no Porta dos Fundos, incluindo o Porchat, são esquerdistas. E daí, ao atacar o Porchat, é um modo que eles têm de atacar indiretamente toda a esquerda brasileira. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é que atacar o Porchat nesse filme também é um modo que eles têm para atacar o Gentili, que, como eu falei, escreveu o livro que deu origem ao filme e escreveu o roteiro do filme. Então a história que está ali é uma história pensada, elaborada, é a comédia, é o humor do Gentili. Curiosamente, quando o filme estreou, o filme, se não me engano, é de 2017, quando o filme estreou, ele foi criticado por figuras da esquerda. Pessoas que acharam que era um filme ruim, que era um humor ruim, que era o Gentili. Então, assim, houve críticas do lado da esquerda. E quem foi defender o Gentili na época? Quem se desdobrou para defender a tal livre expressão do Gentili, para defender o ataque que ele empreendia ao politicamente correto? Quem fez isso? Adivinha?
os bolsonaristas. Pessoas da extrema-direita, pessoas alinhadas já ao pré-candidato Bolsonaro, ou seja, esse grupo foi defender o Gentili e dizer o seguinte: olha só, estão tentando lacrar sobre o Gentili, estão tentando cancelar o Gentili. A gente aqui defende o Danilo e o direito dele de fazer esse humor bosta que ele faz. Então esses bolsonaristas, na época, foram assistir o filme e disseram que era maravilhoso, que era engraçado, que era super divertido. Então, assim, em 2017, bolsonaristas apoiavam. E, vale lembrar, como eu falei no começo, você tinha essa simbiose, né? Uma parte de influenciadores ou de personalidades, como Gentili, que estavam alinhados com esse discurso. E daí, depois da eleição do Bolsonaro, algumas pessoas se descolaram do bolsonarismo, como vocês sabem. Tem, por exemplo, Nando Moura, tem figuras do MBL, tem o próprio Gentili, que passaram a criticar o Bolsonaro. E daí, há uma dinâmica, e aqui é importante ressaltar isso, né? Há uma dinâmica de que o espaço para o traidor é muito pior do que o espaço para o opositor, para o inimigo. Porque o traidor é alguém que conhece as engrenagens. O traidor é alguém que tem, muitas vezes, informações privilegiadas, tem acesso privilegiado. Então quem trai o movimento é muito mais perseguido, às vezes, do que quem é o adversário clássico, histórico. E daí, quando essas figuras se descolaram do bolsonarismo, né, Nando Moura, Gentili, MBL, eles foram muito atacados pelo bolsonarismo. E agora vem chegando a eleição. Vem chegando a eleição e você tem a disputa que se dá, basicamente, entre Lula e Bolsonaro. Esse é o cenário que se dá. Você gostando ou não, você concordando com isso ou não. O cenário que está se delineando é esse, Lula e Bolsonaro. Quem é que rouba os votos do Bolsonaro? Quem é que parasita os votos do Bolsonaro? E aí entra a tal terceira via, a suposta delirante terceira via, a expectativa de que alguém como Sérgio Moro seria capaz de derrotar o Bolsonaro, derrotar o Lula também e ganhar as eleições. E daí nessa terceira via você tem todas as figuras que se descolaram do bolsonarismo estão agora grudadas no Moro. É o caso do Nando, que entrevistou o Moro, ainda não assisti, mas vou assistir, depois eu comento se vale a pena, que entrevistou o Moro. O MBL, que colou, sabe, está agarrado e contaminando o Sérgio Moro, é aí que entra a ironia do negócio. O MBL está agarrado ao Sérgio Moro e o Gentili é outro também que já demonstrou aí uma afinidade, um certo apoio ao Moro. Então, quando os bolsonaristas atacam o Gentili, ou atacam o Nando, ou atacam o MBL, como agora o caso do Mamãe Falei, né, no qual você teve críticas generalizadas da esquerda e também da extrema-direita, né, e também dos bolsonaristas, quando os bolsonaristas atacam essas figuras, é um modo que eles têm para tentar sabotar, para tentar corroer a terceira via. Porque quem parasita os votos do Bolsonaro, como eu falei, é o Moro. Porque o Moro é um subproduto do bolsonarismo. Você tem lá o Bolsonaro, que agrega uma série de forças, e o lavajatismo era uma dessas forças. Quando o Sérgio Moro deixa o governo Bolsonaro, chutando a porta, jogando a bomba lá no colo do Bolsonaro, quando ele faz isso, ele leva consigo uma parte, uma parcela desse eleitorado que era lavajatista, que tinha esse discurso anticorrupção, antipetista, de moralização da política. Bem, um discurso hipócrita, mas tinha esse discurso, e daí, quando ele sai, ele leva uma parte do eleitorado. Então o Bolsonaro, ele não está disputando nesse momento com o Lula, porque o Lula está galopando lá na frente sozinho. O Bolsonaro está atrás, com 30% mais ou menos, ele está atrás. E daí você tem a terceira via, que é uma disputa, por um lado, do Ciro Gomes e do outro lado com o Moro, mas essa terceira via, ela está parasitando, em parte, os votos do Bolsonaro. Talvez haja uma compreensão de que se por acaso o Moro abandonar a corrida eleitoral, ele com seus 6, 7, 8%, que uma grande parte desses votos vai retornar para o Bolsonaro. Porque vamos supor assim, olha, vamos supor o eleitor do Moro hoje, né? Alguém que pretende votar no Moro. Essa pessoa está em dúvida entre Moro ou Lula. Será que eu voto no Lula? Será que eu voto no Moro? Porque boa parte das pessoas de esquerda, nessa altura pelo menos, sabe o que o Moro fez, sabe o papel que ele desempenhou na corrosão da democracia brasileira, sabe o que ele significa. Então assim, eu acho que pouquíssimas pessoas de esquerda estão nessa dúvida entre Lula e Moro. Porém, o eleitor do Moro, se o Moro por acaso abandonar a corrida eleitoral, esse eleitor do Moro vai ficar em parte órfão, mas em grande parte vai optar novamente pelo Bolsonaro. A gente pode supor que alguns deles vão anular o voto, alguns deles vão procurar um outro candidato de direita para poder, sabe, se agarrar, e muitos desses votos, talvez uns 5%, retornem para o Bolsonaro. E aí torna a competição para o Bolsonaro mais apertada. O ataque ao Gentili é um ataque ao Sérgio Moro. É de maneira indireta, mas é um ataque ao Sérgio Moro. E é um ataque também aos traidores.
os traidores do bolsonarismo. Só relembrando aqui, né, basta pensar que muitos daqueles bolsonaristas que em 2017 elogiaram o filme no cinema, agora estão horrorizados, escandalizados, pedindo para que abra uma investigação contra o Porchat e o Gentili. Coerência não é o forte dessas pessoas, mas aqui é uma disputa política, aqui é uma disputa ideológica que está se dando. Não é cortina de fumaça, é uma maneira dos bolsonaristas tentarem reconquistar certos votos que perderam quando o Moro abandonou o governo. E daí entra um outro aspecto que tem a ver com a pauta de costumes, né, que é central no bolsonarismo. O bolsonarismo é vapor, o bolsonarismo é ar, não tem nada, não tem conteúdo. O que eles têm é essa disputa cultural, essa disputa moral que eles empreendem. O cidadão de bem versus a corrupção do mundo, a degeneração do mundo. Então, quando eles empreendem essa disputa, né, agora na questão da pedofilia, convenhamos, essas pessoas estão cagando para as crianças. Elas não se importam, sabe, com essa questão, mas elas sabem que é um tema que inflama as pessoas, é um tema que, sabe, horroriza as pessoas, e isso movimenta a internet, movimenta os eleitores de modo a criar mecanismos psicológicos de controle através do medo, através do nojo, através do ódio, e aí puxar essas pessoas para essa pauta de costumes. Então isso não é secundário, essa é uma manobra retórica, é uma manobra ideológica, é uma manobra de controle das pessoas. E funciona muito bem. O Bolsonaro ganhou as eleições assim, através da pauta de costumes. Se vai funcionar esse ano, se isso vai, sabe, dar frutos para o Bolsonaro, aí é um pouco difícil dizer, mas certamente funciona com as bases bolsonaristas. E daí eu quero ler para vocês aqui a resposta do Porchat sobre essa questão, né? Diz o seguinte aqui o Porchat. Em relação a essa questão, essa polêmica agora envolvendo o filme do Gentili, né? Como funciona um filme de ficção? Alguém escreve o roteiro e pessoas são contratadas para atuarem nesse filme. Geralmente o filme tem o mocinho e o vilão. O vilão é um personagem mau, que faz coisas horríveis. O vilão pode ser um nazista, um racista, um pedófilo, um agressor, pode matar e torturar pessoas. O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorrah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá, gente? Essas pessoas na vida real não são assim. Temas super pesados são retratados o tempo todo no audiovisual. E às vezes ganham prêmios. Jack Earl Haley concorreu ao Oscar em 2007 interpretando um pedófilo no excelente filme Pecados Íntimos. Só que quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica. Isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante. Agora imagina se por conta disso não pudéssemos mais mostrar nas telas cenas fortes como tráfico de drogas e assassinatos. Não teríamos o excepcional Cidade de Deus, ou tráfico de crianças em Central do Brasil, ou a hipocrisia humana em O Alto da Compadecida. Mas ainda bem que é ficção, né? Tudo mentirinha. O que o Porchat diz aqui, bem, isso aqui é o básico, né? O básico da ficção, é o básico de contar histórias, é o básico de compartilhar com as pessoas relatos inventados, imaginários que a gente cria para poder expressar alguma coisa. Então, assim, quando você conta uma história para alguém, quando você escreve um livro, quando você faz um filme de ficção, né? A ideia é você retratar condições humanas. É isso. A gente vê filmes para ver a condição humana sendo exposta. E aí inclui as qualidades, atos heróicos, atos de bravura, atos, sabe, de compaixão, e também significa retratar defeitos humanos. A maldade, os vícios, a crueldade, a brutalidade. Quando você vê um filme de guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que eu gosto bastante do gênero, você está vendo ali, em essência, a brutalidade humana e como no meio daquela brutalidade há atos de bravura e atos de heroísmo e de solidariedade, de ajuda uns aos outros. Então, assim, a história, a ficção, ela serve para nos pôr em contato com a nossa própria humanidade, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. Então, no mundo real, existem assassinos, existem psicopatas, existem pedófilos, existem estupradores, existe de tudo, né? O mundo real é esse mundo caótico no qual há uma série de perigos. E quando você retrata numa história isso, pode ser que em alguns casos excepcionais seja uma apologia aquilo, pode ser. Mas geralmente não é. Geralmente é um retrato daquilo que acontece. E a gente se identifica com a história, a gente se empolga com a história, a gente, sabe, se emociona com a história, porque nos diz respeito, porque fala daquele mundo que a gente conhece. Mesmo se for no espaço, mesmo se for com ETs, mesmo se for com bichos, se for, sabe, fábulas, com um gatinho, um cachorro, essas histórias nos dizem respeito. Então, por exemplo, quero pensar aqui nessa questão, falando sobre o filme de Gentili, né? Um dos maiores romances do século XX, um dos maiores livros do século XX, se chama Lolita. Foi escrita pelo russo Vladimir Nabokov. E esse livro, quando foi escrito, ele horrorizou a sociedade. Por quê? Qual é a questão envolvendo esse livro?
O personagem, o protagonista, o narrador da história, quem conta a história, é um pedófilo. É o Humbert Humbert. E esse personagem, ele vai contando a experiência dele, as vivências dele, assediando e abusando uma criança. Se eu não me engano, na história ela tem 12 anos de idade, ela completa 13 anos de idade, se não me engano, durante o livro. Mas quando você lê a história, você tem o ponto de vista do abusador. É ele contando o que ele fez e romantizando, né? E mostrando como ele era apaixonado por ela, e como ele fez de tudo por ela, e como ele, sabe, a amava e cuidava dela. Não há perspectiva da vítima, não há perspectiva de quem sofreu o abuso, não há perspectiva da menina. Há uma perspectiva do adulto, do homem adulto abusando da criança. E esse livro, como eu falei, ele horrorizou a sociedade porque ali você tinha, em primeira pessoa, o relato de um abusador. Só que, por outro lado, esse livro é uma obra de arte. O modo como o Nabokov escreveu esse livro, o modo como ele desenvolve o personagem, o modo como ele conta essa história, por mais horrível que seja a história, por mais horrível que seja o personagem, por mais horrível que seja o contexto da história, por mais horrível que seja, sabe, imaginar a situação, o modo como o Nabokov conta a história é artístico. E uma coisa incrível que vale mencionar aqui, que o Nabokov era russo. Cresceu falando russo, falava russo, e ele resolve escrever em inglês esse romance, quando ele já morava nos Estados Unidos. E é uma das obras mais bem escritas de língua inglesa do século XX. O livro do Nabokov não é uma apologia ao abuso infantil. Não é. Tanto que o narrador é considerado um exemplo clássico de um narrador não confiável. O tipo de pessoa que conta a história e que você tem que suspeitar se aquilo que ele diz é realmente verdade. Não é uma apologia. Não é uma defesa daquilo. É alguém retratando algo que se dá no mundo real, que acontece, e acontece hoje, inclusive no Brasil ou em outros países, pessoas, adultos, que abusam de menores. Não é uma apologia. Na lógica desses bolsonaristas toscos, nessa lógica simplória deles, livros como esse, ou outros livros que, porventura, exponham certas contradições humanas, certos comportamentos repreensíveis humanos, todas essas obras, esses livros, filmes, deveriam deixar de existir, possivelmente. Isso se dá com a produção cultural no geral. Ela reproduz a sociedade na qual a gente vive, reproduz as cagadas que os humanos fazem e reproduz também as coisas boas que os humanos fazem. E aí entra uma outra questão, como diz o Porchat ali, que o elemento central de uma história, central, sem a qual não há uma trama, é o conflito. Então, assim, um personagem quer uma coisa e há um obstáculo. E o obstáculo pode ser si próprio, pode ser a natureza, pode ser uma outra pessoa, um inimigo, mas tem que haver esse conflito, tem que haver essa tensão. É assim que a história se desenrola. É alguém tentando superar um obstáculo, tentando superar uma dificuldade. E muitas vezes é um vilão, muitas vezes é alguém cruel, muitas vezes é alguém perigoso, ou muitas vezes é ele mesmo, a sua própria maldade, sua própria crueldade, sua própria incapacidade, suas fraquezas. Vou repetir aqui, você não precisa gostar do Gentili, não precisa achar engraçado o Gentili, não precisa nem sequer ver o filme dele, não precisa fazer isso. Mas essa burrice mesmo, coletiva, que está simbolizada pelo bolsonarismo em grande parte, é simplesmente inaceitável e inacreditável. É a mesma burrice, inclusive, que motivou o MBL, por exemplo, a tentar, sabe, censurar, a tentar boicotar exposições de arte nos museus. É a burrice, é a incompreensão, é não saber como as coisas operam, é não saber como funciona a arte, como funciona a literatura, como funciona o cinema. São pessoas que não têm compreensão da realidade. É isso. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre essa perseguição agora dos bolsonaristas ao Porchat e ao Gentili, ao filme do Gentili, né? Me diga aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!